Por vezes temos tendência em confundir a comunicação assertiva com a comunicação agressiva. O meu nome é Andreia Braga, sou hipnoterapeuta e coach e criei o Intuitivamente. Há vários tipos de comunicação, mas talvez as mais visíveis e talvez as que se conseguem confundir mais, principalmente quando a comunicação agressiva é mais subtil, é entre a comunicação agressiva e a assertiva. A comunicação agressiva e assertiva distingue-se muito pela transparência na comunicação e pelo respeito pelo outro. E também há um outro fator que é a interpretação que a pessoa que recebe essa comunicação tem sobre aquilo que lhe foi dito. Então, para facilmente distinguirmos, eu vou começar por falar sobre a comunicação assertiva. A comunicação assertiva demonstra muito mais empatia, ou seja, é uma comunicação que é assertiva, direcionada, mas considera também a opinião e o lugar do outro. Na assertiva há também uma escuta ativa mais visível. Portanto, quando nós demonstramos empatia pelo outro, significa que nós escutamos o que o outro disse. Regra geral, a comunicação assertiva também tem uma postura mais confiante. São pessoas que têm tendência a dar feedback daquilo que ouvem e, regra geral, olham nos olhos da pessoa. Esta comunicação é uma comunicação que fala com clareza daquilo que quer. Ela é uma comunicação que ouve todos, as opiniões de todos, e apesar de tudo, ela tem que fazer uma escolha. E quando faz uma escolha pode não agradar a todos, mas foi empático e compreensivo para com as outras opiniões. Estes são talvez os pontos mais fortes de uma comunicação assertiva. Confiante, com clareza, com feedback e também saber ouvir a opinião de todos os outros. Já a comunicação agressiva tem tendência a não ter tanto respeito pelo próximo, não demonstra tanta empatia pelo que o outro diz, tem uma tendência a dar direções sem muitas vezes ponderar as opiniões das outras pessoas e, atenção, por vezes é difícil ponderar todas as opiniões, mas se formos focados e direcionados, nós conseguimos dizer que consideramos todas as opiniões, mas a escolha tem que ser aquela. Uma pessoa que tem uma comunicação agressiva tem uma tendência a ser um pouco mais competitiva. Regra geral, não olha tanto nos olhos das pessoas e tende a ser mais tensa, uma pessoa mais rígida. No entanto, este tipo de comunicação não é propriamente uma comunicação negativa. Às vezes, e em casos muito ponderados, é necessária para que sejamos ouvidos, porque muitas vezes não é a pessoa que comunica que tem a falta de respeito, mas sim o outro do outro lado. E é preciso ponderarmos os vários pontos e muitas vezes a pessoa que fala desta forma também por vezes fica ressentida com ela mesma, pois foi a forma que talvez aprendeu a falar. Não é por isso que nós tenhamos que aceitar todas estas comunicações agressivas e, atenção, quando falamos em comunicação agressiva é o nome que se dá à comunicação, não estamos propriamente aqui a falar de comunicações ou de agressividades no seu alto nível. Também pode acontecer, mas acho que essa não se confunde mesmo com a comunicação assertiva. Para fecharmos isto, e sendo que a comunicação assertiva e agressiva tem muito a ver com a transparência naquilo que nós dizemos, na facilidade que alguns têm em comunicar e outros nem tanto, e também no respeito pelo próximo, vou tentar sintetizar. Quando nós temos uma transparência na linguagem alta e um respeito muito alto pelo próximo, nós estamos a ter uma comunicação ou um tipo de comportamento bastante assertivo. Já quando nós temos a tendência a ter uma transparência muito alta na comunicação, portanto, comunicamos muito bem, somos bastante transparentes e abertos, mas não há tanto respeito pelo outro, já estamos aqui perante um comportamento mais agressivo. Quando nós temos
uma transparência de comunicação mais baixa e até mesmo uma menor capacidade de, às vezes até, de tentarmos falar e transmitir aquilo que nós queremos dizer. E depois temos do outro lado um grande respeito pelo outro, temos tendência a ter uma comunicação mais passiva, ou seja, ficamos mais calados, apenas ouvimos e aceitamos. Quando entramos numa transparência de linguagem baixa e não temos respeito pelo outro, mesmo que a gente não responda, há uma tendência a ignorar o que o outro diz. E aqui nós já estamos a entrar mais naquele tipo de comportamento manipulador. Eu julgo que com este resumo nós conseguimos perceber que a transparência e o respeito pelo outro define muito a comunicação agressiva, assertiva, o facto de nós também termos uma capacidade maior de falar ou não e até de ouvir, não é? E também ponderar sempre o lugar do outro. O que é que o outro ouve, o que é que o outro percebe, que tipo de respeito é que o outro tem por mim e que tipo de capacidade de linguagem ou de transparência de linguagem ele tem por mim. Agora que já entendemos um pouco mais este tipo de linguagens, que tipo de linguagem é que tu costumas ter e o que é que precisas de melhorar? Para saberes mais, subscreve este canal e segue-me nas redes sociais. Gratidão e até ao próximo vídeo.